Bom dia. Bom dia. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta manhã, que possamos mais uma vez ser orientados pela espiritualidade de luz, abrir os nossos ouvidos, os nossos corações, o entendimento dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem, para que possamos ter sempre uma vida mais feliz, mais alegre e melhor. Vamos falar sobre as aflições, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, e falar um pouco da alegria de viver que é necessária para que a gente possa combater essas aflições. Jesus é o nosso exemplo, modelo e guia, né? Ele nos diz: bem-aventurados os aflitos. E a gente fica assim, como pode, né? Jesus dizer que a aflição é alguma coisa boa para nós, né? Que nos faz bem. Mas é como o Sérgio disse na prece, às vezes a gente tem necessidade de um gerador para que a gente possa movimentar o nosso espírito em direção à evolução que eles querem de nós, porque através do cotidiano do amor a gente não conseguiu fazer esse caminho sozinhos. Precisamos da dor como nossa amiga, como dizia Chico Xavier, para que a gente possa caminhar. E Jesus nos promete compensações aos que vivem as aflições na terra, porque elas podem se realizar na vida futura. Nós somos espírito, não somos matéria. Essa existência é só um ponto da nossa eternidade. E aqui a gente está aprimorando o nosso espírito para essa evolução, para esse futuro que está no reino dos céus, que aguarda todos nós. Nós aprendemos com essas experiências na terra, que ainda é um planeta de provas e expiações. As provas pelas quais a gente precisa viver, passar, as expiações que a gente precisa viver, por termos nos desarmonizado de alguma forma com as leis divinas, e precisamos retomar o caminho certo. Precisamos viver de uma forma feliz, como é possível nessa terra, porque ainda não atingimos aqui a felicidade completa. Enquanto ainda estiver um homem sentindo frio, dormindo nas ruas, enquanto ainda tiver uma pessoa no presídio, uma pessoa no manicômio, não é possível ser feliz. Quem vai ser feliz sabendo que ainda tem um irmão necessitado de tanta ajuda, de tanto auxílio, como esses nossos irmãos que vivem aqui. Nós precisamos ainda aprender a amar, nos relacionarmos de forma solidária, caridosa, benevolente, na mansuetude, para que a gente possa vibrar em outra direção e o nosso planeta realmente entrar na regeneração que todos nós precisamos fazer. Mas por que existem todas essas aflições? Por que nascem os ricos, outros pobres? Uns sofrem mais, outros menos. Dá tudo certo, parece, para algumas pessoas, né, no nosso entender, dá tudo errado para outros. Porque Deus nos colocou no caminho, nos deu instrumentos dos nossos desenvolvimentos. E de alguma forma, por algum motivo, a gente se desviou desse caminho. Algumas vezes na vida presente mesmo, nessa vida, a gente deixou de cumprir os ensinamentos da lei divina, como disse na prece o Sérgio, através do ciúme, da raiva, do rancor, da traição, da malevolência, de todos esses sentimentos menos felizes, né, que a gente ainda tem, e às vezes em causa de vidas passadas, situações que a gente provocou para a nossa desarmonia, para o nosso desequilíbrio, em vidas passadas que a gente ainda precisa resolver nessa existência ou em outras existências, né? Então as aflições são sempre consequências das nossas escolhas. A gente vive sempre um equilíbrio entre as escolhas que a gente fez e as consequências que a gente tem que viver, né, em função das escolhas feitas. Não há como escolher uma coisa e viver outra. Sempre a gente vai viver as consequências das escolhas feitas. Do que a gente planta, né? Como sempre os espíritos nos perguntam, o doutor sempre pergunta: o que plantas? O que a gente tem plantado?
a gente vai colher exatamente aquilo que a gente plantou em outras vidas e vai colher nessa ou em outras existências, né, melhor dizendo, o que a gente plantar agora. Não tem outra saída. A lei de ação e reação é essa, a lei do retorno, tudo que a gente faz retorna para nós. Não tem outra possibilidade, né? Às vezes a gente falta muito com algumas coisas, deixa de fazer, às vezes a gente tem um excesso muito grande. E a única saída para que a gente consiga ficar bem, sem aflições, é viver o equilíbrio. Tudo de mais ou tudo de menos não é muito bom, né? E a gente sempre fica se perguntando, se eu tivesse feito dessa forma, se eu tivesse deixado de fazer dessa forma, o importante é como que a gente está fazendo agora, que futuro a gente está construindo para nós. É viver esse presente, para que a gente não crie mais aflições para o nosso futuro. Nós somos os autores dos nossos próprios infortúnios. Não existe um Deus que puniu, que castigou, que fez acontecer, não existe alguém que é responsável pelo nosso sofrimento. Cada um de nós é autor do seu próprio infortúnio. Cada um de nós é responsável pela própria situação e condição em que se coloca hoje no mundo. O tipo de mundo que a gente habita, um planeta de provas e expiações, retrata a nossa condição evolutiva. Retrata que nós ainda não aprendemos a amar como Jesus nos ensinou. E ainda precisamos fazer esse caminho. Torná-lo melhor vai retratar a nossa determinação em avançar, em nos melhorarmos. Ao mesmo tempo em que a gente diz tudo isso, a gente está vendo no mundo tanta violência, tanta raiva, tanta traição, tanta mentira, tanta corrupção, né? Nós estamos vendo acontecer muitas coisas, mas a questão é o que nós estamos fazendo. O que cada um de nós, não é falar do corrupto político, da saúde pública, de não sei quem, mas em nós, o que cada um de nós está fazendo para se reformar, para se regenerar dentro das situações que vive, viver com resignação, com amor a vida que lhe cabe neste momento para poder conseguir avançar. Nós precisamos investir em aprender os valores morais que ainda não adquirimos. E este é um dever de casa constante para nós, para que a gente possa não viver mais aflições no futuro. As provas e essas expiações que a gente vem vivendo são as vias de aprendizagem que a gente tem, porque a gente não aprendeu de outra forma. Como também as missões, as tarefas escolhidas para o avanço pessoal, também são vias de aprendizagem, porque nós temos pessoas entre nós, acredito que em bem menos quantidade, mas existem pessoas entre nós que encarnaram com a missão, com tarefas escolhidas para o avanço pessoal, para crescer, né? Para avançar junto com o coletivo, né? Para ensinar, para nos mostrar um caminho de amor que conseguiram já construir para si. Jesus não vai se referir à aflição como ser bom para nós, né? Sofrer, ser bom ser aflito, né? Mas o importante é pensar como que a gente passa por essas situações de provas, como que a gente passa pelas expiações que a gente precisa viver. A gente precisa aproveitar essas situações que a gente vive no decorrer da vida para que a gente possa evoluir. Se eu ficar no leito de um hospital reclamando, resmungando, chorando, xingando Deus, né, blasfemando, brigando com todo mundo que tenta me ajudar, eu não estou aproveitando a dor. Eu não estou aproveitando aquele momento de expurgação dos males do meu próprio corpo para que eu possa avançar. Se eu viver uma situação aflitiva moral, revidando a raiva, revidando o rancor, com mau humor, descontando em todo mundo a situação que eu estou vivendo, eu não estou aproveitando aquela experiência, aquela prova. Eu não estou aproveitando aquele momento para me encontrar com Jesus e caminhar nas suas trilhas, né? Eu estou agindo de novo em falta com as leis divinas.
eu estou novamente me desviando do caminho. Então nós podemos suavizar ou agravar a amargura desses desafios pela maneira de encarar a vida. Nós podemos encarar a vida de forma tranquila, serena, vivendo as situações de provas que nós construímos para nós mesmos, as expiações que temos que viver, que combinamos de viver nessa terra, ou que tivemos que viver nessa terra, de uma forma tranquila ou desesperada. É escolha. E toda escolha tem consequência. Se escolhermos viver bem o que tivermos que viver, vamos passar tranquilamente pelo processo. Se escolhermos viver mal, com desespero, com lamúria, se colocando como vítima muitas vezes, sem querer avançar, né? Se encerrando, fechando-se em si mesmo, ficando preso naquele sofrimento, sem conseguir conversar, sem conseguir avançar, a gente vai alongar o sofrimento, a gente vai alongar aquele problema, né? A gente vai parar o nosso tempo e não vai conseguir evoluir, mesmo tendo escolhido viver aquela prova, ou mesmo tendo que passar por aquela expiação. Eu sempre relembro, né, a nossa querida amiga Maria Helena, que está na casa há mais tempo, lembra-se com certeza dela. Eu estava internada num hospital e ela em outro, e a gente se falava pelo telefone, às vezes que era possível, né? E eu tinha saído de um quadro mais grave, mas ela ainda estava em um quadro muito grave, e ela falava assim comigo: filha, nós estamos embelezando o nosso espírito, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo, nós vamos sair daqui, ó, vamos chegar lá no plano espiritual linda, 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 porque nós estamos burilando, lapidando nosso espírito todinho, né? E as duas no hospital, numa situação crítica, e morrendo de rir no telefone, né, da situação que a gente estava vivendo, não por estar feliz, por estar sentindo dores, mas pela certeza da necessidade de viver aquele momento para a nossa evolução espiritual, né? Eu continuei encarnada, ela desencarnou, mas com certeza ela desencarnou com a resignação que ela tinha, de uma forma tranquila, suave, né? E eu continuei aqui, ainda tentando também, tendo aprendido muitas coisas pela experiência que eu passei também, né? Então, de qualquer forma, estando encarnado ou desencarnado, a experiência deve servir para a gente poder avançar, né? Porque a gente tem que entender essa encarnação como um ponto breve no infinito. É uma encarnação, né? É uma existência, não é a nossa vida inteira. Nós somos eternos, nós somos espírito. Aqui é passagem, matéria para aprendizado. Essa resignação, quando a gente vive as aflições do mundo com resignação, a gente compreende o movimento do crescimento, a gente compreende a nós mesmos, né? A gente consegue ao mesmo tempo até promover essa nossa melhora, porque a melhora real é a do espírito. A melhora real não é ficar bem fisicamente, mas é estar bem espiritualmente, é evoluir espiritualmente. É isso que Jesus, os Espíritos de luz esperam de nós, né? E Jesus sempre nos ensinou que não se coloca um fardo pesado em ombros fracos. Todo o nosso fardo é proporcional às nossas forças. A gente só vive aquilo que a gente tem condições de viver. A misericórdia divina é enorme. Ela jamais vai dar para a gente uma dificuldade, uma oportunidade, né? Como diz o doutor, que não são dificuldades, são oportunidades maiores do que a gente consegue carregar. Não existe como você passar por uma situação que você não dá conta dela. Se você está vivendo aquela situação, é porque você dá conta de resolver, dá conta de vivê-la, porque é o que você combinou de viver, o que você provocou para o seu próprio espírito. É o que o seu espírito precisa viver, pela misericórdia divina. Mas a recompensa também será proporcional à resignação e à coragem. Eu convivi muito tempo com pessoas cegas, pelo próprio trabalho, convivi com pessoas, as pessoas falavam assim: o que era pior para as pessoas, nascer cega ou ficar cega mais tarde na vida, na velhice, né?
Eu falei assim, depende da forma como a pessoa vive a situação da cegueira. Eu convivi com pessoas que nasceram cegas e que nunca tiveram nenhuma dificuldade com a cegueira que viveram. E convivi com pessoas que nasceram cegas e se revoltaram a vida inteira com a cegueira. Convivi com pessoas que ficaram cegas e aceitaram com resignação aquela expiação. E convivi com pessoas que ficaram cegas e não conseguiram lidar com aquela situação. Reclamaram, humilharam, muitas vezes perdendo aquela oportunidade de aprendizado nessa existência, adiando mais de uma vez aquela experiência de renovação do seu próprio espírito. Os nossos desafios são sempre compatíveis com as nossas possibilidades. Sempre. Então, apesar desses desafios, nós devemos sempre estar em busca de uma vida feliz. A gente fala assim, mas como, né? Estou passando por um câncer, estou passando por um problema moral grande, estou passando, como é que eu vou conseguir ser feliz durante este momento? Depende da sua escolha, da sua fé, da sua confiança que Deus está ao seu lado, na sua vontade de superar aquela situação. É uma força interna que a gente tem que buscar na religação com Deus. E muitas vezes, a maioria de nós busca Deus apenas nesses momentos. Passou o momento da dor, a gente esquece que Ele existe. Vem a dor, a gente lembra da existência dele. Passou o momento da dor, a gente esquece que Ele existe. Então a gente tem a oportunidade, através da dor, de se religar a Deus, investindo nesse momento não só na dimensão física da nossa vida, mas principalmente na dimensão espiritual. Porque nesse momento a gente se aproxima do único e verdadeiro caminho que a gente deveria sempre seguir, que é a nossa vida espiritual, que é Deus. Muitas vezes nessas situações, ao invés de buscar fé, a alegria de viver, a força de vontade de superar aquela situação, a gente deixa que a tristeza e o vazio se apoderem do nosso coração. A gente fica amargo. A gente tem que buscar ficar atento a isso, resistir com força, com vontade a essas impressões que nos vêm, para manter uma caminhada autodeterminada e feliz. Nós precisamos, nesses momentos, buscar Jesus para que a gente consiga se determinar a ser feliz. Buscar a felicidade como saída desses mecanismos. Essas provas, essas expiações fazem com que a gente exercite essa religação com Deus, exercite a nossa inteligência, exercite a nossa paciência. Não é à toa que quem está doente no hospital chama-se paciente. Porque precisamos, nesse momento, exercitar a paciência. Aí a pessoa quebra a perna, vai ficar, se acidenta muito feio, vai ficar 5 meses na cama, passa 5 meses impaciente. De que adiantou aquela prova? 5 meses brigando, enfermeiro, médico, esposa, filho, De que adiantou aquela prova? Passou. O tempo perdido, tempo e vento passado, como diz Joana de Ângeles, não voltou mais. Aquela oportunidade de crescimento e evolução passou. Aí vai ter que viver outras oportunidades de exercitar a paciência. Então, que não reclamemos ou lamentemos dessas consequências dos males que a gente não pode evitar. As situações que construímos para nós não podemos evitar. Mas o que a gente vai construir para o nosso futuro, a gente pode evitar. A gente pode modificar. O que a gente vai fazer hoje, o que a gente vai aprontar hoje, a gente pode modificar. Tudo que a gente vive é para o nosso crescimento pessoal. Tudo, sem exceção. A dor é esse alerta que Jesus nos dá, que anuncia que algum mal está nos atingindo e que precisamos enfrentar. É esse aguilhão, esse espinho, que vem falando assim, preste atenção. Você está precisando sair desse lugar, você
precisando se renovar, está precisando se modificar, está precisando crescer, evoluir, né? Ao invés de perguntar por que Deus me colocou nessa situação, se pergunte o que eu preciso aprender com isso que eu estou vivendo. Para que Deus me permitiu, porque as coisas foram minhas, chegar a essa situação? Em que eu preciso me renovar? Aonde eu preciso chegar? Se não fosse a dor, a gente sucumbiria a muitas doenças sem sequer nos dar conta do perigo. Vocês já viram aquelas pessoas que têm uma doença, que é uma doença também, né? Que a pessoa não sente dor, ela põe o braço no fogo, queima e não sente dor, ela enfia uma faca na mão e não sente dor. Ela tem, eu não lembro o nome da doença, mas ela tem uma doença, tem pessoas que têm essa doença que impede que ela sinta dor. Ela se machuca e não percebe. Ela não se dá conta de que se machucou. Então ela está em constante perigo, né? Certo? Ela está sempre com perigo. Se a gente não sentisse dor, a gente ia procurar dentista. A gente só procura o dentista na hora que está com dor no dente, né? Porque a dor está feia, né? Porque começa uma dorzinha ali, você bebe um gelado, dá uma dorzinha, você não procura o dentista. Na hora que o negócio fica feio, que você não consegue morder, ou que você não consegue mais comer, você corre atrás do dentista, não é? Todo mundo faz isso, ninguém faz prevenção na área eu não sou dentista não, tá gente? Mas ninguém faz prevenção nessa área de 6 em 6 meses ao dentista para olhar se tem alguma cárie, né? Cuida bem da higiene dental, bucal, né? É muito raro na nossa sociedade porque ainda temos essa imperfeição, né? De não cuidarmos da nossa saúde e cuidarmos depois que as coisas já se pioraram, né? Então assim, a gente tem dor de cabeça, se automedica, toma um remédio, toma Neosaldina, alguma coisa assim, se a coisa piora é que a gente vai ao médico. Nós somos resistentes, né, a esse processo de buscar o auxílio, né? E aí Jesus, a espiritualidade de luz, pela própria lei da vida, né, vai nos trazendo a oportunidade de vivenciar essas experiências para que a gente busque um auxílio, para que a gente possa avançar espiritualmente. Então esse processo de crescimento espiritual está sempre associado à dor. De acordo com André Luiz, a dor pode ser vista sob 3 aspectos. Ele fala da dor de expiação, da dor de evolução e da dor como auxílio. A dor de expiação é uma que vem de dentro para fora, né, que nos marca no caminho dos séculos para regenerar, para nos regenerarmos perante a justiça divina. Essa dor kármica, dor de restauração, de libertação da carga que nos entrava a caminhada, que nós mesmos criamos para nós. É um reajuste, né, que a gente precisa fazer perante a vida para recolocar a alma no caminho certo. A gente passa várias encarnações desequilibrando o nosso espírito, em algum momento a gente precisa colocá-lo no caminho certo novamente. É essa aflição que vem de vidas passadas, né? É consequência do nosso desequilíbrio, do proceder desviado da rota do espírito, da rota de ascensão do espírito. Muitas vezes é esse resgate mesmo que a gente tem que passar em função de ter utilizado mal o nosso livre-arbítrio. Fizemos escolhas inadequadas, ferimos a lei divina e precisamos entrar no lugar. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho um problema sério no fígado, eu nunca bebi nessa encarnação. Quem disse que você não deteriorou seu fígado com bebida ou com remédio, com alguma coisa em outras vidas, né? A gente às vezes não sabe o que aconteceu e nem precisa ficar se perguntando, porque a lei do esquecimento é real e é válida para nós. Mas é saber que se você tem uma dificuldade naquela situação é porque você de alguma forma fez com que aquela dor existisse e fosse necessária para que você resgatasse alguma coisa do passado. A gente vê uma pessoa idosa que a gente fala assim, nossa, mas ela foi bondosa a vida inteira, por que está passando por tanta dor na hora de desencarnar, né? Teve uma avó que ficou 9 meses muito mal, teve um AVC e ela só comia por sonda, e quando eu me aproximava dela só saía uma lágrima no canto do olho. Então eu sabia que ela estava entendendo tudo o que estava acontecendo à volta dela, né?
dava escada no corpo, a gente tinha que tirar, a carne ia progredindo, né, aos poucos. Sempre foi uma pessoa muito bondosa. E aí as pessoas ficavam assim, mas como que ela está passando por tudo isso, né? Nós não sabemos o que o espírito dela precisava viver. E com certeza era isso que ele precisava viver. Hoje ela é um espírito, infelizmente, muito feliz, de muita luz, que sempre me auxilia muito, né? Então, assim, é um processo, é uma necessidade do espírito para que ele possa desencarnar, liberando toda aquela carga que ele trouxe para o próprio espírito dele de outras existências, né? A dor de evolução seria que atua de fora para dentro, né? Para aprimorar o ser, sem o qual não existiria progresso. A dor de expiação está associada a remorso, arrependimento, sentimento de culpa. A dor de evolução, ela vai estar associada a esforço e a resistência ao meio hostil. É aquela pessoa que nasceu naquele lugar difícil, naquela situação complicada, naquele ambiente hostil, mas que está sempre tentando melhorar a situação, sempre se esforçando para ver as coisas melhores. É um fortalecimento que a pessoa pediu para viver para o futuro. Ela quer experienciar aquelas situações para que o espírito dela possa evoluir. Ela escolheu nascer, né, dentro daquele processo para auxiliar alguns espíritos que precisavam dela naquele momento para que ela possa avançar junto. André Luiz tem vários casos nas obras dele que contam desses espíritos que vêm em renúncia, né, à sua própria condição evolutiva para auxiliar os irmãos, para auxiliar a pessoa que encarna como mãe de várias crianças, que tem necessidade de aprimoramento espiritual, de evolução espiritual, para auxiliar esses seres durante essa vida, né? Tem uma missão de auxílio, uma missão de ajuda, né? É a dor como um processo de evolução. A pessoa pediu para nascer naquela condição para que ela possa evoluir. E a dor auxílio são as prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, seja para evitarmos a queda no abismo, mas seja para nos preparar para a desencarnação. Então são essas dores cotidianas que a gente tem, né? Que vem como nosso auxílio. Chico Xavier chamava a dor de a dor amiga, né? Porque ele sentia muitas dores e sendo o espírito que ele era, né? Então é um câncer, uma senilidade prematura, um infarto, uma trombose, essas coisas cotidianas que a gente vive como auxílio para que a gente possa colher frutos melhores depois, né? Habilitando-nos através das reflexões, da disciplina, né, para um ingresso melhor na vida espiritual, para que a gente possa estar na vida espiritual de uma forma mais feliz, mais tranquila. Então a dor, assim, nunca é castigo, nunca é punição, é uma contingência da vida. A gente fala assim, mas por que eu estou sendo castigado com essa dor? Ela não é castigo, ela é uma contingência da vida. Se nós soubermos viver a dor, nós sofreremos menos. Quem vive, né, a dor com resignação sofre menos. Teve um avô de uma aluna minha da faculdade, que era filha única, de um filho único desse senhor, então eles não tinham muita gente para auxiliar. Ele quebrou o fêmur que estava no hospital. Era em janeiro, eu estava de férias e eu ia ficar lá um pouco com ele, para o filho dele em casa, tomar um banho. Eles não eram daqui da cidade. E era de São João, aqui pertinho, né? Para ele poder descansar um pouco. E ele não podia operar pela condição de saúde que ele apresentava, né? Ele ficou no hospital mais ou menos um mês. Não teve um só dia que eu cheguei lá e ele não estivesse com um sorriso no rosto. Eu chegava e me ensinava o Evangelho, eu ficava assim, ouvindo, sentava lá e falava assim, gente, eu vim aqui aprender, né? Eu não vim fazer nada, porque eu estava ali de acompanhante, eu levava o almoço dele, o filho dele ia na minha casa tomar um banho,
E eu ficava ali e ficava aprendendo o Evangelho. Todos os dias ele me ensinava alguma leitura do Evangelho, de cabeça. Ele não tinha o Evangelho na mão, nada. Ele só comia arroz e ovo. Eu falava assim, esse paciente é fácil de cuidar do caramba, porque ela só levava arroz e ovo e ele ficava me ensinando o Evangelho, né? Eu falei, gente, esse é um espírito de muita luz, né? Quantos estão no hospital que você vai levar um conforto, um carinho, uma atenção, que estão revoltados, brigando, né? E ele certamente sentia dor, porque o fêmur quebrado, né, gente? Não é uma coisa simples de se viver, né? Então é isso que a gente tem que se lembrar o tempo todo, em todos os estágios da nossa alma, né? Em todos os momentos da nossa vida, para a gente poder se fortalecer para o futuro. Joana de Ângeles vai nos falar da alegria de viver, né? Que a vida é esse poema de beleza, cujos versos são constituídos de propostas de luz, escritas na natureza, que exalta a presença em toda parte. O sol nasce todos os dias para todos nós, né, gente? Todos os dias, independente da nossa condição física, intelectual, social, moral, o sol é para todos. E todos os dias é oportunidade da gente se renovar. E a gente tem que acordar com muita alegria por estar aqui e pela oportunidade que Deus nos deu de aprendizagem. Essa oportunidade de existência é um quadro, né, a parte de encantamento de conquistas, né? Mediante esse aprendizado, o nosso espírito vai se aperfeiçoar e alcançar as planícies, né? Alcançar o reino dos céus, alcançar a beleza da vida realmente, né? Ela diz que em todo lugar há sol e harmonia, convidando a paz e a participação desse conjunto feliz. Somente a nossa criatura humana, porém, se apresenta triste, assinalada pelas luzes, né, pelos problemas morais que carrega das atitudes e ações do passado, os compromissos mal vivenciados, das realizações desastrosas, transferindo de uma para outra existência o que ela pode lograr de uma vez, caso se resolva pela solução das dificuldades de dentro para fora, um esforço bem direcionado. Então, somente nós podemos buscar essa alegria de viver em nós mesmos. Somente nós podemos nos libertar, né, desse processo de viver em aflição para viver em alegria, para viver em tranquilidade, em calma, em paz. Só nós, humanos, que diante da dor ficamos nessa tristeza toda e agarrados mesmo. Parece não, a vida para. A gente fica presa à tristeza, presa à aflição, presa ao sofrimento e esquece que o mundo está continuando a rodar, que as coisas estão continuando a acontecer, né? E que a gente pode entrar nesse fluxo de uma vida mais feliz se quisermos. Ela comenta assim: a alegria de viver deve ser parte ativa do programa de construção pessoal da criatura inteligente. Fluir toda a magia existente no painel universal, retirando as maravilhosas concessões de concretude que param ao alcance de todo aquele que deseja elevar-se, livre de tormentos e de amarras com o passado. Somente nós podemos nos libertar dessas coisas que nos prendem, que nos agarram, que nos paralisam, né? Esse sentimento de culpa, de raiva, de malevolência, de inveja, de ciúmes. Somente nós podemos sair desse mecanismo. Somente nós podemos buscar, né, a alegria de viver e sair das aflições. É só perdoar. É simples assim. É só aprender a amar. É simples assim. Mas como diz o texto do Serginho, o nosso orgulho, né, não nos deixa fazer esse movimento. Nosso egoísmo não nos deixa fazer esse movimento. A gente prefere ficar ali na aflição, no sofrimento, construindo mais aflição, mais sofrimento para nós. Nós nos contagiamos na dor, né? Muitas vezes nos colocando como vítima,
né, como alguém que fez mal para a gente, esquece de avançar, esquece que depende da nossa vontade. Ela fala assim, ó, o destino da criatura é a liberdade, para onde segue com os olhos postos no futuro. Ser livre significa não depender, optando pelo que lhe constitui emulação para a vitória. Não ter passado nem inquietar-se pelo futuro, vivendo amplamente o presente em transportes de paz e alegria. Se ficarmos presos no que aconteceu lá no passado, ou ficarmos projetando uma ilusão de viver depois que isso acontecer, depois que aquilo acontecer, depois que não sei o que lá, eu vou ser feliz. Ou, se eu tivesse feito aquilo, se aquilo tivesse acontecido, se não sei o que lá, eu seria feliz. Nenhuma das duas caminhos nos traz a alegria e a felicidade de viver. É viver hoje. Como que eu estou me relacionando hoje? Como eu estou vivendo hoje as relações que eu vivo? Né? Como eu estou construindo o meu futuro hoje? Porque o futuro que vai vir lá, eu vou construir hoje. O que eu estou vivendo hoje é consequência do que eu escolhi lá no passado. Se eu não estou vivendo bem, é porque a minha construção não foi boa. Por que eu vou ficar repetindo o mesmo erro? Por que eu vou ficar preso na mesma coisa? Se eu sei que eu vou ser infeliz por isso. Eu quero ficar infeliz? Quero ficar sofrendo? Acho que ninguém quer, né? Mas o que a gente está fazendo para sair desse lugar? De infelicidade aonde nós mesmos nos colocamos, né? Ela nos diz assim, à medida que nós vamos nos amadurecendo espiritualmente, psicologicamente, a alegria de viver constitui uma razão poderosa para o prosseguimento da atividade de iluminação. Buscar a si mesmo, conhecer a si mesmo, conhecer as suas imperfeições e buscar se melhorar. Tal alegria certamente não impede os episódios de reflexão pela dor, de ansiedade pelo amor, de espera pela saúde, de presença da enfermidade, de angústia momentânea, de inquietação diante do que esteja ocorrendo. Então, assim, a alegria de viver não vai impedir que a gente não tenha doença, que tentamos se melhorar, né, que a gente não tenha uma angústia em determinados momentos, que a gente não se inquiete, mas são fenômenos que fazem parte desse curso existencial, que não podem jamais eliminar a alegria de viver. Eles têm que dar motivo à presença dela, porque essa alegria é buscar Deus em nós, buscar a vontade de estar melhor, né? É um desafio que sempre segue uma vitória. Não tem aquela frase antiga que essa minha avó sempre dizia, outra também, hoje a tempestade vem a bonança, né? É exatamente isso. A sabedoria dos nossos avós é verdadeira, né? Após cada testemunha advém uma conquista. A cada empreendimento de dor se apresenta um novo patamar de equilíbrio, fazendo que a alegria seja constante e motivadora para a produção de novos valores. Quem aprende, gente, a pedir desculpas, a pedir perdão, como se liberta, como vive mais feliz, né? Quem aprende a praticar o bem, a exercer a caridade, a auxiliar quem está necessitando de ajuda, como vive mais feliz. As pessoas falam assim, nossa, fulano é tão feliz, não sei porquê. Porque trilhou esse caminho, porque desejou ser feliz, porque escolheu ser feliz. Porque preferiu fazer isso do que ficar chorando, parado dentro de um determinado momento. Porque fez uma escolha por um caminho melhor. A alegria vai proporcionar ao nosso cérebro maior contribuição de enzimas, é até biológico isso, né? A gente vê isso na televisão também, encarregadas de produzir saúde, facultando o riso, né? E aí ela vai dizer que quando se ri, se estimulam preciosos músculos da face, apesar de algumas pessoas falarem que rir muito dá muita ruga, né? Mas se estimulam os músculos da face e eliminam toxinas que são prejudiciais, né, e que acabam intoxicando o indivíduo, né? Rir é uma forma de expressar essa alegria, né, sem essa gargalhada estridente, né, nervosa, descontrolada,
mas ela fala da risoterapia, né? Ela já fala da terapia do riso, que é um recurso precioso para as pessoas, né? A gente vê aí os médicos de barulho, tem também o outro que chama, não sei lá, do riso, não tem? Tem um grupo de doutores do riso, né? Quanta alegria, né, de viver, né, que esses abnegados, né, trabalhadores acabam auxiliando as crianças nos hospitais, os idosos nos hospitais, indo levar alegria, diversão, fazendo rir aquelas pessoas que estão às vezes internadas há meses dentro de um hospital, né? Eles vão auxiliando no restabelecimento de patologias graves, né, de infecções, vão auxiliando a máquina orgânica a se regenerar. Sorrir faz muito bem. A gente costuma cantar aqui, normalmente à tarde que a gente canta a música do sorriso, né? De manhã a gente não canta muito não. Vocês já ouviram? Um sorriso, né? Que é super engraçado, né? E a gente tinha uma criança que frequentava a casa, que nasceu por desviação sem um lado do cérebro. E ele ria, quem lembra dele, né? Com essa música de uma forma, ele ria com a alma, assim, sabe? Era uma coisa muito bonita de ver. A reação de alegria que ele tinha, aquela canção que falava de sorriso, né? Como ele era feliz naquele momento. Ele batia palma, mesmo sem conseguir coordenar as mãos para bater, por causa da ausência neurológica dessa coordenação, né? Mas ele conseguia bater palmas e sorrir com muita felicidade a partir desse momento. Então é necessário que a gente traga alegria, né? Os mensageiros, Serginho e outros irmãos que estão aqui, vão aos hospitais fazendo a prece com irmãos que estão necessitados de ajuda. Já pensou chegar lá no hospital, alguém chega para você, chorando mais que você, pior que você, né? Mais desesperado que você pela sua doença? Né? É horrível, né? A pessoa tem que chegar tranquila, com paz, com tranquilidade no coração, com a certeza, né, de que aquilo é uma necessidade do Espírito e que todos vamos conseguir vencer aquelas situações. Então, essa ideia do Evangelho, né, que já raramente Jesus sorria, normalmente ele era visto de chorar, se João nos fala isso, e quase nunca sorria. Ele que se apresentava como o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de modelo e guia, como esclareceram os Espíritos, né, ao eminente codificador Allan Kardec. Então parece até paradoxal, né, que Jesus chorasse, né? Parece uma contradição. Mas suas lágrimas não eram de sofrimento, mas de compaixão, um sentimento superior e elevado de coparticipação, direcionava as criaturas que preferiam permanecer na ignorância a aproveitarem suas lições libertadoras, né? Então, às vezes Jesus chorava por compaixão por nós, que ao invés de querer avançar, evoluir, ficávamos presos, né, como ainda ficamos, na ignorância, sem aproveitar as lições que ele trouxe para nós, as lições que nos libertam. Era uma forma de expressar ternura pelos enfermos voluntários. Ela não diz pelos enfermos impostos, nada. Ela diz pelos enfermos voluntários, porque nós escolhemos ser enfermos, né? Que nele, em Jesus, no seu Evangelho, teria uma terapêutica eficaz para se livrar dos males que os amarguravam. E, no entanto, relegavam a plano secundário, atordoados pela busca do quase nada imediato fugaz. Então, Jesus se entristecia, né, tinha compaixão por nós, e preferíamos não seguir as suas lições, e preferíamos não viver a sua terapêutica, o seu Evangelho, como caminho, como verdade, como vida, né, para que a gente pudesse avançar, buscando o imediato, buscando o fugaz, buscando as coisas passageiras da matéria, esquecendo que somos espíritos. E aí ela fala assim, isso está demonstrado quando ele fala na sua boa nova de alegria, que se apresenta como a porta das ovelhas, como a luz do mundo, como o caminho, a verdade e a vida, como o pastor, como o Messias, né?
informando que nós somos as ovelhas, os necessitados, informando que nós precisamos buscar o seu caminho, buscar a alegria de viver, buscar os seus ensinamentos, como forma de sair das nossas aflições. Necessitados dele como condutor e psicoterapeuta para as nossas inumeráveis deficiências e enfermidades da alma. O Evangelho é a nossa cura. Jesus, os ensinamentos dele é a nossa cura de todas as aflições físicas, morais, intelectuais, sociais, de qualquer natureza. E a busca de se conhecer, o autoconhecimento, revela ao ser as suas possibilidades e limitações, abrindo espaços para renovação e conquista de novos horizontes de saúde e planificação, sem consciência de culpa e sem estigmas. Então, reconhecer as nossas limitações, reconhecer as nossas possibilidades, saber aonde ainda aprisionamos o nosso próprio espírito, em quais as mazelas a gente está lá agarrado, preso, o que nos aprisiona para que a gente possa se libertar e viver essa alegria. Direcionar para o bem a nossa vida, direcionar para o amor a nossa vida, sem consciência de culpa, sem ficar nos colocando paralisados, por que eu fiz isso, por que aconteceu aquilo, Mas o que eu posso fazer para melhorar? Ela fala assim, a criatura humana é o seu psiquismo. Nós somos exatamente o que pensamos de nós. Nem mais nem menos. E quando desencarnarmos, vamos continuar a ser o que pensamos de nós. Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Vamos vibrar de acordo com o que estivermos sentindo, com o que estivermos vivendo, nem mais nem menos. E não é Deus que vai ou nos levar para o nosso lar, para o plano espiritual, de luz, de paz, ou nos deixar no umbral. Somos nós que vamos nos posicionar assim, de acordo com a vibração que estivermos, da forma como o nosso psiquismo estiver. Certamente, se a gente estiver alegre e feliz, se sentindo embelezada, como Maria dizia, certamente vamos estar bem melhores. Já contei isso uma vez, mas vou contar de novo, quantas vezes foi necessário. Eu tive que Maria, ela falou assim, tive um sonho, professor. Ela me chamava também de professor. Às vezes de neguinho. Tive um sonho, neguinho. Nós falava assim. Falava todo mundo de neguinho, neguinho. E aí ela falou assim, tinham várias portas fechadas e uma aberta. E eu fiquei apavorada com aquelas portas fechadas, pensando como é que as portas são fechadas, por onde que eu vou seguir, e o caminho aberto tinha muita luz. Depois ela conversando com um dos mentores da casa, ele falou assim, filha, essas portas fechadas eram todas aquelas que você já conseguiu fechar, e a aberta é de Jesus. As que estavam fechadas eram dos ciúmes, da ignorância, da raiva, da tristeza, do rancor, da mágoa, e a única que estava aberta é que você construiu para o seu caminho, que era de Jesus. Certo? Quanto de nós aqui, hoje, já tem a oportunidade de dizer que podemos, que fechamos todas essas portas e que só temos aberta a porta de Jesus em nossos corações. Ela buscou isso durante essa existência. Nem por isso ela deixou de ter um câncer. Porque ela precisava expurgar o que estava ainda no espírito dela. Mas ela buscou viver com resignação e com alegria, Eu falo dela porque é um exemplo vivo que muitos de nós aqui podemos viver, conhecer, estar em contato e ter aprendido muitas coisas com ela. Então nós somos o nosso psiquismo, nós somos o que escolhemos para si. O pensamento bem construído age no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, produzindo também enzimas protetoras que tornam o organismo imune a essas invasões de agentes destrutivos, produzindo saúde. Isso não é só espiritual, isso afeta o nosso biológico, porque tudo começa no espírito. Quando a gente constrói um bom pensamento, a gente melhora a nossa condição de saúde na vida, no mundo. A alegria de viver, pois bem,
É um convite para uma existência rica de produções morais, espirituais, artísticas, culturais, estéticas e novas. Então sejamos alegres, felizes, né? Eu conto sempre também de um senhor que eu conheci na fisioterapia, que a filha dele pediu para passar ele na frente, porque ele tinha que dar uma volta no quarteirão todos os dias. E ele tinha feito 100 anos. Então ele andava em volta do quarteirão, caminhava de manhã e falava assim: 100 bons dias para você, 100 bons dias para você. E todo mundo que ele encontrava no caminho. Aí eu falava assim: como as pessoas reagem? Ela falou assim: algumas fecham a cara, outras morrem de rir, né? Outras devolvem, né? Devolvem às vezes com a sua idade, 20 bons dias para o senhor, né? Algumas falam assim, outras acham estranho, se afastam, né? Mas você imagina a alegria do senhor com 100 anos de idade, de manhã cedo, caminhando com dificuldade, dando 100 bons dias para você a cada um que encontrava pelo caminho. A gente entra no elevador, cara amarrado, né? A gente entra num ambiente, quase não responde um bom dia, né? O Hélio aqui tem que implorar vocês para dar um bom dia alto para Jesus. Bom dia, gente, bom dia. Um bom dia para Jesus, gente. Aí o pessoal começa, né? A gente poucas vezes a gente acorda de manhã e lembra de olhar para o céu e agradecer a Jesus a oportunidade de mais um dia de vida, né? Poucas vezes a gente se lembra disso, mas deveríamos fazer isso todas as manhãs. Agradecer a Jesus a oportunidade de mais um dia de vida. Então ela concluiu dizendo que a fatalidade existencial deixa de ser viver bem, que é uma das metas nossas, que a gente quer viver bem, a gente quer ter o carro, o celular, o computador, a saúde perfeita, o marido perfeito, a esposa perfeita, né? Tudo perfeito, né? Para bem viver. A lógica que ela propõe é do bem viver. Bem viver, gente, é uma conquista pessoal intransferível. Que ele consegue, né, trazer essa alegria de viver, trazer esse bem viver dentro de si, não se desespera. Passa os ventos, as tempestades, e a pessoa se mantém em equilíbrio e em paz na vida. A pessoa jamais se altera e se perde. Jamais se deixa conduzir, né, pelo mal, pelo desespero, pela desesperança, pela tristeza, sempre fomentando felicidade e trabalhando pela paz. São as pessoas com as quais a gente convive que mesmo estando na dor, como esse senhor que eu acompanhei no hospital, o seu Onofre, como a Maria Helena, com quem a gente teve a oportunidade de conviver, que mesmo na dor física, estão sempre transmitindo a paz e a alegria de viver. Que sejamos nós também, né? Luz no mundo, né? Que possamos, cada um de nós, experimentar, fazer esse exercício de sermos alegres no mundo, deixarmos de lado essas mazelas todas que nos prendem, para que a gente possa, a partir de hoje, já que de ontem não é mais possível, construir um futuro melhor para todos nós. Que assim seja.